Eu sei, a capa desse vídeo, a chamada ficou assustadora, ficou tensa, mas é porque o assunto é sério e eu preciso ter a sua atenção para fazer soar o alarme e chamar a sua consciência para a realidade que nos envolve, que é uma realidade de batalha espiritual, de guerra espiritual. Pelo que, pastor? Como assim? Batalha espiritual pela nossa família. Batalha espiritual para que você se mantenha debaixo de sanidade, de entendimento da palavra e da realidade que nós temos em Cristo Jesus. A realidade é que existem dois direcionamentos em atividade nessa terra. A primeira realidade é com Deus, onde você tem a proteção de Deus, mas para isso precisa se submeter aos princípios. A segunda realidade é sem Deus, é livre, parece até mais atraente, mas ela vai acabar em morte. E eu digo mais, não é só morte física nesse plano, é uma morte eterna. Por isso eu estou aqui hoje para trazer esse alerta mediante a palavra de Deus. Não é novidade que nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, nós mesmos, os adultos, estamos sendo atacados pela máquina de fazer pessoas doentes chamada internet. A internet é uma bênção, não é uma maldição, mas o inimigo tem usado a internet como sendo um lugar, um palco de destruição da mentalidade das pessoas, da sanidade mental, das relações emocionais, sentimentais. Tudo isso tem sido abalado por causa dos relacionamentos frios e virtuais gerados na internet. Essa semana nós vemos aí a morte, infelizmente, a morte prematura aí de um menino, um jovem, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, filho de uma cantora conhecida. Ele se suicidou depois de ter postado um vídeo de uma brincadeira no TikTok e em função dos comentários que aconteceram ali, ele não segurou a onda e acabou se suicidando. Veja que coisa triste, que coisa absurda. Um menino que se mata, que se suicida por causa de comentários depreciativos num vídeo postado no TikTok. Então veja a seriedade disso. Nós tivemos essa perda. Pense como está essa família hoje. E o que eu quero analisar com você é que tudo isso é fruto de uma batalha espiritual. Nós não vamos ficar sem a internet, mas precisamos estar preparados para fazer uso dela e inclusive preparar os nossos filhos para estar ali envolvidos por essa realidade inevitável, mas de forma segura, sadia, usando isso de forma benéfica e inclusive desenvolvendo um tipo de mente, um tipo de consciência cristã que é uma barreira contra essas coisas depreciativas. As pessoas não têm misericórdia. O mundo sem Deus é um mundo cruel. O mundo se diverte com o sangue, o mundo se diverte com o cancelamento, com a destruição das pessoas. As pessoas, elas se alegram quando numa postagem existe alguém que foi terminantemente contra com o que foi colocado. Então, essa pessoa, ela detém a atenção da maioria, logo abaixo. Agora, quando um comentário é positivo, é inspirador, poucas pessoas replicam esse comentário. Em resumo, o mal parece muito mais atraente. O mal incentiva as pessoas a destilarem mais maldade. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. Então, como crentes, como cristãos, nós precisamos proteger a nossa casa. Precisamos proteger a nossa família. Precisamos proteger a nossa mente. Então, nós precisamos ser conhecedores, nós precisamos ser equilibrados para gerar esse ambiente de equilíbrio que nós esperamos ver nos nossos filhos. Eu repito, que coisa triste. Um jovem que aparentemente tinha tudo, fez uma brincadeira. Talvez essa brincadeira tenha sido infeliz, como ele mesmo publica poucos momentos antes de cometer o suicídio. Ele faz uma publicação pedindo perdão porque fez aquela brincadeira achando que ia ser engraçado, ia ser divertido colocar no TikTok, mas a grande concepção das pessoas que viram aquele vídeo foi depreciativa. E aí não cabe julgamento. O triste é perceber o resultado disso que gerou a morte daquele menino. Vamos ver o que a palavra nos fala em relação a essa grande batalha. Veja só, 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9, está escrito: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando
pelos mesmos sofrimentos. Então, em 1 Pedro 5, versos 8 e 9, já havia sido alertado a todos nós, não somos só nós, não é só uma família, não é só uma igreja, um povo, uma parte do Brasil ou da nação que está passando por essa guerra. A Bíblia está dizendo aqui no fim desses versos que eu acabei de ler para você, é que sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, pelos mesmos ataques. Que ataques? Esse do inimigo está rugindo como um leão em volta tentando nos tragar. Veja que o texto fala que ele está rugindo como um leão. Ele não é leão, mas ele se parece como um leão, ele se faz parecer como um leão. Aonde houver uma fraqueza, um pecado, um deslize, o inimigo ele usa isso como porta para fazer de conta que ele é bem assustador, para fazer de conta que ele é um leão rugindo, assustando. Mas quando você caminha com entendimento na palavra, quando você entende os alertas, quando você escuta o alarme soando anteriormente, você já fica de prontidão para o que vem de lá para cá. E aí, por mais que ele tente se parecer com um leão, você tem dentro de você, por meio do seu relacionamento com Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá rugindo dentro do seu coração. E isso faz com que esse que tenta se passar por leão, quando vê uma fraqueza humana, quando vê um pecado, ele fique do tamanho de um pequeno gatinho, porque o leão da tribo de Judá está rugindo dentro daqueles que observam os princípios e que multiplica isso sobre sua casa e sua família, gerando proteção e maturidade. Então, queridos, entenda uma coisa, a guerra espiritual é real. Não é uma coisa que acontece no campo das ideias, no campo das emoções. Saiba, a guerra é real, ela toca e transforma o coração, o sentimento das pessoas, o ambiente onde você está, os ares do local onde você está. Tudo isso é mudado por meio da guerra espiritual. Como eu sei, há muitos anos a gente vem ensinando sobre a oração, vem ensinando sobre intercessores e o coração intercessor, e a gente vê que um simples fato de parar para interceder por uma família, quando você começa a orar, o ambiente muda. A gente começa às vezes a sentir falta de ar. Às vezes dói o corpo físico quando você está entrando no embate espiritual para arrancar uma pessoa, uma família das mãos de Satanás. Pastor, como assim arrancar das mãos? Sim, aquelas pessoas que estão em pecado, aquelas pessoas que estão enfraquecidas em seu relacionamento com Deus, elas abrem uma brecha. E Satanás, ele age em cima de brechas. Satanás, ele não tem poder para pegar numa pessoa que vive em santidade, que vive na palavra, que vive com o coração ali arrependido, desenvolvendo uma vida devocional. A esses, o diabo não pode pegar. Mas quem dá pequenas brechas com pecados, com coisas erradas, essas brechas abrem portas e o diabo entra por aí. E é nesse lugar que ele se apega e ele não quer soltar. Como é que ele solta? Por meio da oração de arrependimento. Então, muitas vezes no embate espiritual, a gente está intercedendo por famílias, intercedendo por pessoas, por realidades, pelo que quer que seja. Quando você começa a clamar por aquilo, é como se você estivesse pegando aquela vida amarrada e puxando literalmente das garras de Satanás. E ele fica ali tentando segurar, fazendo resistência. Mas quando há entendimento, e aquela pessoa que está recebendo a intercessão, ela simplesmente abre a boca e diz, eu me arrependo, a garra se solta e ela não tem como voltar, por causa do arrependimento que nos reconecta a Cristo Jesus. Esse, inclusive, é o simbolismo da cruz. A cruz nos liberta de todas as garras de Satanás. A cruz nos chama ao arrependimento e ao recebimento daquela obra redentora de Cristo Jesus. Entende isso? Então, a guerra espiritual é real. Eu podia usar esse vídeo aqui agora para falar para você muito sobre conceitos de guerra espiritual, mas eu quero de forma prática, infelizmente, em cima desse acontecimento atual, triste, quando eu vi aquilo, eu me lembrei, eu senti a guerra. E aqui hoje eu não estou fazendo um vídeo sensacionalista em cima de uma coisa triste que aconteceu. Eu estou usando esse exemplo para mostrar para vocês que com entendimento ou sem entendimento, a guerra espiritual existe e é real. A batalha é real. O diabo não quer que você saiba sobre a guerra, ele não quer que você saiba como se posicionar nessa guerra. Então, o que eu poderia te falar sobre isso? A primeira coisa e mais importante que você tem que fazer, colocar o seu coração diante do Pai, pedir que Ele, por meio do Espírito, te revele sobre a sua condição. E se há alguma coisa a qual você pode e precisa se arrepender, se arrependa agora. Se arrependa hoje por você, pela sua casa e pela sua família.
A primeira coisa que um pai pode fazer, que uma mãe pode fazer pelo seu lar, é gerar arrependimento por si e pelos seus filhos. Posteriormente, chama-se os filhos, conscientiza-se se já tem idade para isso, se eles já têm idade para entender isso, e aí o processo continua de libertação, de cura e de ensino. Eu falo isso, inclusive, lembrando de Jó. O livro de Jó nos fala que Jó ele sacrificava a Cristo, né, por ele e pelos seus filhos e pela sua família. Ele se arrependia, inclusive, pelos filhos. Não é que isso isente os nossos filhos da necessidade de, através de uma consciência, via Deus, pedir perdão. Isso é o que acontece, isso é o correto. Mas você, como chefe da sua casa, como o homem da casa, a mulher da casa, vocês têm que tomar essa dianteira. E se vocês já começam ensinando e se arrependendo por você e pelos seus filhos, você já começa a gerar um ambiente onde os seus filhos vão entender que eles precisam voluntariamente se arrepender. O arrependimento é a porta aberta para o crescimento, a maturidade e o fortalecimento por meio do estudo da Bíblia e do relacionamento com Deus para estar diante do que for nessa vida. O que for no meio da tecnologia, no meio da internet, nas redes sociais, nas mídias sociais. Entenda uma coisa, uma mídia social pode ser uma coisa muito simples, bacana, engraçada, um meio de passar o evangelho, ou pode ser uma coisa mortal, se ele encontrar pessoas que estão enfraquecidas, desassistidas ou até solitárias. Então eu venho hoje do alto da torre fazer soar o alarme sobre ti. Presta atenção no que está acontecendo, porque isso é muito sério. Eu li para você aqui o texto de 1 Pedro 5, verso 8 a 9, que nos fala sobre estar alertas e vigiar, porque Satanás está ao nosso redor tentando nos tragar, nos matar, nos diminuir e nos achatar. Então, eu quero trazer essa palavra de vida para você. Pare hoje mesmo e pense um pouco sobre a guerra espiritual, sobre a batalha espiritual. Esse paradigma precisa cair. As pessoas precisam parar de olhar para a guerra espiritual e batalha espiritual como se fosse coisa de filme, de série. Não é real. A Bíblia nos fala sobre isso. Você precisa estar pronto, eu preciso estar pronto. Quantas vezes, eu te desafio a pensar agora, quantas vezes você orou, você decidiu fazer alguma coisa positiva por você e pelo seu crescimento espiritual, né? Pela proteção dos seus filhos, da sua casa, da sua família, e tudo se levantou contra? Quantas vezes você separou um momento para orar e você não conseguiu orar simplesmente? Quantas vezes na hora que você decidiu fazer uma coisa muito positiva, que é sentar para ler a Bíblia, alguém te chama com uma urgência? É urgente, o telefone toca urgente, só naquela hora, não toca antes. É guerra, você precisa estar pronto para isso. Você precisa estar organizado em seus pensamentos, em seus sentimentos e precisa estar com as suas emoções equilibradas pela palavra, pela vida devocional e pelo entendimento sobre essas coisas. Então, que Deus possa te abençoar, te alertar, te fazer crescer. Irmãos, nós temos a guerra espiritual sim, mas a guerra já foi vencida na cruz. No dia que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele meteu os pés na porta do inferno, tomou a chave daquele lugar e não existe lugar no universo, nem em cima, nem embaixo da terra, onde o Senhor não governe. Estamos livres por meio de Cristo Jesus. Tome posse disso, ensine isso aos seus filhos, à sua família, pratique a palavra, blinde o coração dos seus filhos e fique de olho, mantenha eles debaixo de vigilância, para que não aconteça um ataque covarde de Satanás. Amém? Vamos orar pelas famílias, vamos ser inspiradores, vamos multiplicar esse ensino e ensinar as pessoas a vida que está disponível para nós por meio de Cristo Jesus. Amém? Guerra espiritual existe, é coisa muito séria. Rede social, tecnologia, é coisa muito boa, mas é coisa muito séria. Precisa encontrar pessoas amadurecidas, equilibradas e cheias de Deus, para que aí sim essas coisas se tornem bênção e não maldição. Amém? Deus te abençoe. Sou o pastor Saulo Moscoso. Se você gostou desse vídeo, não deixa aí de dar o seu like, fazer o seu comentário para a gente ter uma interação. Compartilha com outras pessoas. Vai ser muito bom poder interagir com você e te ensinar algumas coisas que eu sei a respeito da guerra espiritual e da vida em Deus. Amém? Deus te abençoe. Shalom.